mais carinho para isso, né? O que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, né, até para a gente entender por que ele é celebrado, né, e na verdade em setembro. Houve um rapaz, né, o nome dele é Mike M, em 94, é um americano, ele se suicidou aos 17 anos de idade, né? E ele era um garoto, né, logicamente, como cheio todos os homens que a gente tem, cheio de vida. E ele tinha um Mustang, né, um carro Mustang amarelo. E ele veio a se suicidar e, a partir de então, os pais, né, no sepultamento, no velório dele, resolveram distribuir cartões com mensagens de apoio para pessoas que pudessem ter algum tipo, né, de dificuldade emocional, que estivessem passando por algum momento, né, difícil. Amarrada em fitinhas amarelas, né? Uau. Por isso até o laço amarelo, né? Que simboliza o Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização, né? Que desde 2015 acontece no Brasil com muita ênfase, cujo objetivo é a gente quebrar o tabu de falar sobre a palavra suicídio, sobre o efeito, né? Que isso causa. Algumas pessoas têm um certo repúdio, né? Quando a gente fala, não gosto de falar daquele assunto. E suicídio, lamentavelmente, é um assunto que vem crescendo, né? Muito. Infelizmente, né? Então é uma campanha de conscientização que visa quebrar esse tabu e a gente poder falar muito mais do assunto, porque o assunto remete à informação, ao conhecimento e principalmente à busca de ajuda, né? A gente não ter vergonha de buscar ajuda para um assunto que é tão sério, né? Ana, a Lu traz uma questão que é muito interessante quando ela fala de suicídio, né? Se a gente parar e pensar, muitas famílias que passaram por um processo desse, na verdade, até esconde, né? O quanto é importante essa campanha para a gente falar sobre isso, né? De uma forma quebrando esses tabus que a Lu está trazendo aí, né? Isso é bem importante para, no fim, não só para a família de quem já, né, sofreu esse tipo de situação, mas também para outras pessoas, porque a gente costuma falar do comportamento suicida, mas pouco a gente fala da ideação suicida, por exemplo, né? Que a gente sabe, da nossa experiência de clínica, que é mais comum do que a gente imagina, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que não tenha uma comunidade humana que não tenha tido um caso de suicídio, né? Então a gente sabe que ele é um comportamento universal. E forte a gente isso, evita, né? de falar numa coisa que é comum para toda raça humana. Né? Então, isso é importante, pelo que ela disse, em questão de informação, em questão de acolhimento. Hoje tem uma comunidade que chama Vitaleri. Eles cuidam, inclusive, do acolhimento dessas famílias do enlutamento, no enlutamento. Né? Uau! Então, no Brasil, eles são hoje o canal mais... Acho que é o maior canal que fala abertamente sobre isso, né? Todo mundo consegue acessar o site. Tem cartilhas lá sobre essa informação. E junto com o CVV, eles puxam essa comunicação e esse acolhimento com as famílias que passam por... Claro. Né, que têm entes queridos que têm comportamento suicida, que têm ideação suicida. E essas famílias enlutadas que já passaram por esse... Enfim... essa coisa trágica na sua uma tragédia, né? Realmente, e o suicídio, né, como já estávamos falando agora, é um tabu, né? E a gente precisa falar sobre ele. Ele precisa parar de ser um tabu para as pessoas saberem como lidar, porque muitas pessoas não sabem lidar, né, com entes queridos, quando alguém deixa entender, né, que quer cometer o suicídio. Então, precisa ser falado. E agora eu tenho uma pergunta para a Ana. Muitas pessoas acreditam que o suicídio está somente relacionado com a depressão. Uhum. Ele está relacionado somente com a depressão ou existem outros transtornos que estão relacionados também com o suicídio? Tá. Hoje a gente sabe que mais de 90% dos casos de suicídio estão relacionados a um transtorno psiquiátrico, tá? O que significa que não vamos dizer que 100% dessas pessoas são depressivas. Mas a gente sabe que a grande maioria dessas pessoas, ou que tem pensamentos suicidas, ou que tem comportamento suicida, eles têm transtorno de humor, que aí é ou transtornos depressivos ou transtorno bipolar. Mas claro que a gente tem casos de suicídio com transtornos ansiosos, com toque, com transtorno de personalidade, enfim, vários outros. Mas a grande maioria ainda costuma ser dentro dos transtornos de humor. Quando a gente vai aprofundar um pouco mais esse olhar para esse lado, a gente sabe que dentre os transtornos de humor, o tipo de depressão mista é o que tem mais risco de suicídio. Do suicídio. Entre 30% e 50% dessas pessoas que
têm essa característica de depressão tendem a ter comportamentos suicidas. Outro dado legal de a gente levantar aqui a bola é que boa parte dessas pessoas que apresentam depressão mista tem transtorno bipolar e não necessariamente só depressão. E hoje a gente sabe que no mundo o diagnóstico de transtorno bipolar ele é subdiagnosticado, justamente porque não é um diagnóstico fácil de se fazer. E, para além disso, ele é um diagnóstico que precisa de um tempo mínimo para que a gente consiga saber se aquela pessoa tem uma depressão clássica unipolar ou uma depressão bipolar, porque a gente precisa de um caso de mania ou hipomania. E isso pode demorar anos.